Bom dia, irmãos, paz de Jesus. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor por podermos estar aqui na casa do Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Fica conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas e dá-nos, ó Pai, a Tua sabedoria em tudo que vamos fazer para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Todo mundo animado? Essa semana o Senhor tem falado comigo sobre a preocupação. Você sabia que uma mente preocupada equivale a um dia de trabalho pesado? Sabia disso? Uma mente preocupada cansa muito mais que um trabalho duro. E preocupação é pecado, porque preocupação é falta de fé. Então eu quero te convidar nessa manhã a entregar as suas preocupações na cruz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos entregar, Senhor, toma nas suas mãos as nossas preocupações, porque de nada adianta, só nos adoece, Senhor. Tira as nossas preocupações, que nós possamos confiar no Senhor. Amém, igreja? Então vamos cantar, vamos celebrar o nosso Deus nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus, em tua presença, nós reunimos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa mais. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Jesus. Estamos nós aqui. E aqui estamos para te adorar, Jesus. Vamos cantar assim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino.
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós nunca vamos entender. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós viemos porque Ele está aqui, amém, igreja? Ele está aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então vamos cantar essa canção. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Oh, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É certo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor escuta as nossas preces. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor? Vamos clamar a Ele? É hoje. Hoje é o dia, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, Jesus. Tu és a direção,
está tudo preparado. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante isso. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Irmãos, eu gostaria de ler um trecho aqui da Bíblia, antes de nós trazermos nossos dízimos e ofertas. Olha o que diz o capítulo 3, do verso 10 até o 12, do livro de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, assim, mesmo a modernidade, né, imposta às vezes pela pandemia, fez com que muitos irmãos entreguem seus dízimos diretamente na conta da igreja, no banco. Mas eu acho que é importante, mesmo você que entrega lá no banco seu dízimo, você imprime lá um pedacinho de papel, põe no envelope e vem aqui para a gente orar, agradecendo a Deus pelo seu privilégio. É um privilégio, irmãos, porque a gente tem que ser responsabilidade para fazer a obra do Senhor. Eu quero orar antes, consagrando todas as pessoas que vão trazer seus dízimos, suas ofertas. Na sequência, nós vamos cantar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, pelas pessoas que têm tido essa disposição de estar, ó Pai, ofertando ao Senhor em obediência à Tua palavra. Abençoa mesmo, Pai, cada um de nós.
nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. e que a cada dia Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, igreja? Glória a Deus. De sentar, irmãos. Nós queremos ainda orar pelos motivos que temos orado, enfermidades, mas antes gostaria de estar encorajando os irmãos a estarem participando da nossa semana de primícias. Nossa semana de primícias será do dia 1º de janeiro ao dia 6. Será de segunda a sábado, às 19, às 20 horas, aqui na igreja nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Vai ser só momento de oração mesmo. E eu queria estar desafiando vocês, estar participando mesmo, para a glória de Jesus, para você dizer, Senhor, estou ofertando a minha primeira semana na tua casa. Lembramos do nosso estudo bíblico, às quartas-feiras, continuamos tendo, e também do nosso junta-prato, que nós teremos no dia 31. Eu creio que nós vamos fazer o nosso culto dia 31, diferente dos outros anos,
e vamos começar mais cedo, para terminar mais cedo, obviamente. Então, você poderá participar tranquilamente. Depois nós vamos estar vendo aí o horário certinho, estaremos avisando, né? Como ainda vai ser no dia 31, tem tempo de você programar, não se preocupe com o horário hoje, né? Queria orar, irmãos, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida da nossa irmã Eleusa diante do Senhor, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que ela precisa e depende do Senhor, ó Pai. Nós temos insistido, pedindo cura para a tua filha, ó Pai. Colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor abençoe mesmo a vida da Eleusa, Pai. Ó Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida do Senhor Juarez também, o pai da Ana Cléia, e pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com ele. Abençoa também o pai do Éber, ó Pai, que estava ontem na UTI, ó Pai. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o pai dele é servo do Senhor, está descansado no Senhor. Também queremos, ó Pai, interceder pela vida da nossa irmã Lúcia, a mãe da Anali, pedindo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor guarde mesmo a vida dela. O Senhor Armando, Dona Dora, nós estamos pedindo isso para o Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando as famílias tão enlutadas, como a família da Cíntia, ó Pai, que uma irmã da sua mãe, uma tia, faleceu ontem, foi sepultada. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja confortando toda a família. Abençoa, Pai, neste momento que vamos estudar a Tua Palavra. Eu quero pedir a bênção do Senhor para a vida do pastor Adilson, ele que vai trazer a palavra para nós nessa manhã. Abençoa a vida dele, da Tua sabedoria do alto, Pai, e ele fale somente o que está na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos bem distantes, né? Eu não vou pedir para ninguém levantar, mas se você achar que deve ficar mais perto de mim aqui, fique à vontade, tá bom? Então, queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo hoje do livro do profeta Zacarias, a partir do capítulo 5. E eu quero, de antemão, dizer que, para mim, tem sido uma grande bênção poder preparar e estar ministrando para a igreja e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fala conosco, através da Bíblia. E são, às vezes, pequenos detalhes, aspectos, às vezes, nas entrelinhas, né? Que Deus ministra o nosso coração, e é isso que a gente acaba compartilhando com os irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é cortante, diz em Hebreus, né? Ela penetra a nossa alma, divide alma e espírito, juntas e medulas. O que isso quer dizer é que a palavra de Deus, ela é prática e praticável, né, na nossa vida. Precisamos entender isso. Não é somente um livro histórico, mas é um livro que traz mensagens para o nosso cotidiano. É isso que importa para nós, para as nossas relações interpessoais, para a nossa leitura da realidade da vida, de todos os acontecimentos que estão ocorrendo hoje no mundo. É importante que a gente tenha essa visão também, sabendo que Deus atualiza a mensagem dele ao nosso coração, de acordo com a realidade do dia a dia. E no livro do profeta Zacarias nós podemos perceber isso. E eu gostaria de iniciar com os irmãos esta meditação, lembrando que Zacarias, ele profetizou, ministrou aos que viviam em Jerusalém no pós-exílio, né?
durante esse período de reconstrução, de reedificação, não só do templo, né, propriamente, que era o período, mas a reestruturação de uma nação, de um povo que viveu por 70 anos, um exílio, uma opressão distante, né, da sua terra natal. E lembrando também, queridos, que muitos milhares, talvez 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas, saíram para o exílio, mas os que retornaram foram cerca de 50 mil pessoas. Então, há uma desproporção aí muito grande, e as razões pelas quais muitos milhares não quiseram retornar, nós apenas imaginamos, porque não existe muita clareza. Mas, com certeza, as pessoas vão criando seus laços, onde se estruturam. Nós temos aqui o senhor Ernesto Talone, né, que veio da Itália. Ele contou um pouco da história dele para mim. Veio adolescente, com 15 anos de idade, aproximadamente, sozinho. E aqui ele se estabeleceu. E está aqui há várias décadas, algumas décadas, né? Então, isso, quer dizer, ele é brasileiro hoje, vive aqui, a sua família foi constituída aqui. E hoje ele é um brasileiro, embora tenha nascido na Itália. Está aqui o pastor Luiz, descendente também de italianos. Ele já me contou a história, mostrou um livro da história dos Riciopo, né? E é assim que acontece. Muitos da nação de Israel se estabeleceram lá na Babilônia a partir desse tempo de exílio. Eram pessoas com habilidades, com capacitações naturais, pessoas estudadas, porque os que foram levados não foram pessoas qualquer, não distinguindo, não discriminando pessoas, absolutamente. Mas foram para o exílio pessoas mais qualificadas, pessoas mais educadas. Daniel, por exemplo, foi enviado, foi levado cativo nesta época. E eram pessoas muito bem capacitadas. E muitos chegaram lá e se estruturaram. Criaram seus negócios, se estabeleceram. Eram pessoas que conheciam o mercado, conheciam os negócios, a economia, pessoas educadas, conheciam a história, conheciam a geografia, conheciam uma série da ciência e tinham condições, sim, de se estabelecerem naquele lugar. Mas não era esse o propósito de Deus. O plano de Deus era que eles voltassem, porque havia, sim, um tempo a ser cumprido, que eram 70 anos, e após esse período Deus já havia prometido, através da boca do profeta Jeremias, que eles retornariam para a sua terra natal. Esse era o plano de Deus. Mas nem todos entenderam isso. Aliás, foi uma pequena minoria que compreendeu desta forma e decidiram voltar. Não que esses poucos, relativamente, não tivessem a sua condição de ficar ali naquele lugar. Tinham condições. Estavam também estabelecidos. Mas eles tinham muito mais no seu coração o desejo de voltar à sua terra, construírem o templo, restaurarem a cidade e restabelecer uma nação. Era este o povo de Deus, e era este também o propósito do Senhor para este povo. Pois bem, vamos fazer aqui um breve relato sobre Zacarias, que, segundo a Bíblia, está descrito lá em Neemias, capítulo 12, versículo 16, que de Ido Zacarias, não fala aqui do pai, né? De Zacarias, subentende-se que o pai era falecido, morreu prematuramente. Mas o avô, sim, que era Ido, foi um dos que foram levados cativos para Babilônia. E entende-se claramente aqui que Zacarias foi, sim, doutrinado, ensinado, discipulado pelo seu avô. Havia uma influência de uma geração aí. E Zacarias entendeu o propósito de Deus para a sua vida e para a nação,
através dos ensinos transmitidos pelo seu avô Ido. Isto é importante a gente guardar. É importante esta informação porque é a responsabilidade que nós temos com as gerações futuras. Não é simplesmente viver e morrer, não, nós temos um propósito, um legado a ser transmitido para os nossos filhos. É uma responsabilidade de todos nós que somos pais e que tememos a Deus e que acreditamos no Senhor. Eu vim de uma família, meus pais, embora pessoas honestas, trabalhadores, né? Mas eles não tinham o conhecimento de Deus, tampouco a presença de Deus estava na minha casa. Não se falava de Deus nem de religião em casa. Era uma coisa assim, na época eu não sabia, nem achava que isso era estranho, mas hoje a gente olha para trás e vê, não era nada, não era católico, não era nada, simplesmente não se falava de Deus. A Bíblia, então, eu vim conhecer a Bíblia e ler a Bíblia na adolescência, a partir da minha adolescência, que estudava numa escola, o liceu, e ali eu ganhei o Novo Testamento. Foi o primeiro contato que eu tive com a Bíblia, com porções bíblicas, né? Através dos Gideões. Então, isso começou a marcar a minha vida. E eu lembro também que no final ali do Novo Testamento estava lá um compromisso que você estaria disposto a fazer, entregando a sua vida a Jesus e colocando ali a data, né? E eu lembro bem que um colega de classe já foi logo escrevendo o nome e pondo a data, e me perguntou: você não vai escrever seu nome e a data? Eu falei: não. Mas por quê? Eu falei: olha, porque eu não tenho ainda um compromisso de entrega a Jesus. Ele falou: não, mas não importa, pode escrever. Eu falei: não, não é assim. A coisa é séria, né? Porque a partir do momento que eu me comprometer, é para sempre, né? E eu lembro disso, porque eu tinha nessa altura 16 anos de idade. E aos 19 foi quando realmente eu me entreguei a Jesus. Aí sim, eu não escrevi em lugar nenhum, mas no meu coração foi escrito. E foi feito o compromisso com o Senhor, que é para toda a minha vida. Então, voltando aqui para o texto em Zacarias. Fala em Zacarias, capítulo 1, versículo 1, claro que é apenas uma retrospectiva para a gente poder contextualizar. Voltando que Zacarias era filho de Baraquias, que por sua vez era filho de Ido, está no primeiro versículo do livro. E no versículo 7 também faz menção disso. O profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ou seja, mais uma vez eu quero ressaltar a importância do legado. Isso nos adverte também. Quem são os meus filhos, né? Filhos do Adilson, da Ana. Qual a imagem, qual o legado que nós deixamos? Quando se menciona seu nome, qual é o sinônimo, né? Quem é você? Qual que é o seu verdadeiro eu, a sua identidade? Isso é importante. É claro que às vezes você veio de um passado não muito agradável, não muito reto, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos são pecadores. Ninguém tem um passado ileso, não é assim. Existem facetas, não estou dizendo que você foi um mau caráter, nada disso. Mas todo ser humano nasce pecador e precisa realmente da graça de Deus, do alcance da misericórdia de Deus. O ser humano, por natureza, ele é propenso, sim, ao pecado, a caminhar longe de Deus. E quando nós reconhecemos isso, reconhecemos a nossa limitação humana como pecadores, é quando Deus pode nos alcançar, se o nosso coração for aberto para Ele. Então, queridos, reflita sobre isso. Existe um legado que nós precisamos agora, sim, trazer para a nossa geração. E eu já falei sobre isso aqui antes e creio que vou estar falando sempre. Zacarias recebeu
esse legado. E ele foi obediente ao ensino que ele recebeu. Embora muito provavelmente ele tenha sido criado, nasceu ali no exílio, não se menciona a idade dele, mas é muito certo que ele nasceu no exílio. Ele nasceu sob um regime tirânico, de um império tirânico, que era o Império Persa. Mas é interessante o seguinte, nós observarmos que a mentalidade desse homem não era uma mentalidade escrava. Ele se via como um homem livre. E na interpretação, no entendimento dele, ele sabia que o regresso para a Judeia, o regresso para Israel, seria o regresso para a liberdade de culto, a partir da reconstrução do templo, porque era o sinônimo. Naquela época, o templo era a representatividade da presença de Deus, porque Deus estava presente ali, no Santo dos Santos. Era o entendimento e era a revelação de Deus para aquela época. E Zacarias entendia isso e sabia a necessidade, sim, da reconstrução do templo e da reedificação da nação de Israel. Mas tudo isso foi algo ensinado pelos seus pais, pelo seu avô Ido, e ele absorveu esse conhecimento, essa revelação e esse entendimento do Senhor. Apenas a título de informação, por volta do ano 518 a.C., o trabalho no templo estava progredindo. Mas nós entendemos e vemos aqui entre os capítulos 7 e 8, novamente essas pessoas são chamadas para um novo compromisso. Eles são exortados para renovarem a sua aliança com o Senhor e o propósito correto de servir a Deus. E perto do final do ministério de Zacarias, no contexto histórico, os gregos derrotam os persas em uma batalha em Maratona, era uma cidade grega, e em outra cidade chamada Salamina também, em 481, 10 anos depois, os gregos novamente derrotam os persas. É interessante a gente perceber que nessa época havia muita incerteza naquela região, muita insegurança política, e Zacarias era ciente, sim, claro, dessa realidade, e as coisas não estavam boas no mundo. O mundo estava em convulsão na época. E só abrindo um parênteses para falar um pouco dessa batalha em Maratona, para a gente perceber, queridos, que assim, Deus não está alheio à realidade da história, do que está acontecendo. Infelizmente acontecem atrocidades, guerras terríveis, milhares, às vezes milhões de pessoas são mortas. E a gente sabe que o mundo jaz no maligno, Satanás atua nesta geração, mas Deus não perde o controle da história. Como eu disse, os atenienses venceram os persas nesta batalha em Maratona. E é interessante nós percebermos que eles tinham menos da metade do contingente militar que os persas tinham. Mas o comandante, é interessante a gente ler isso na história, ele teve um sonho. O sonho dizia o seguinte, que ele deveria construir uma barreira de madeira para resistir aos persas. E o entendimento que ele teve, foi algo interessante quando eu li isso, foi que ele deveria lutar contra os persas não num terreno plano, mas no mar. Batalha naval, porque os navios eram construídos de madeira. E assim ele fez. Ele não resistiu aos persas na terra, mas foi para uma batalha naval. E nessa batalha, ele vence os persas. É incrível isso.
só pode ter sido uma revelação e entendimento de Deus, porque se os persas conseguissem vencer esta batalha, e posteriormente, 10 anos depois, a batalha em Salamina, simplesmente eles dominariam a Europa Ocidental. E nós provavelmente não estaríamos aqui. Os italianos, o Império Romano não existiria. Primeiro os gregos não existiriam, depois o Império Romano não existiria. Percebem, assim, que apesar de ser uma aparente situação indiferente, como se não tivesse propósito nenhum, mas Deus estava no controle disso também. E é interessante que até hoje se conta essa história. Quando se corre essas maratonas, né? Hoje virou símbolo de corrida, por quê? Eles designaram uma pessoa que possivelmente era treinado para aquilo, para levar mensagens, né? De um lugar para o outro, e o nome dele era Filípides. Ele foi designado para sair ali de maratona e correr até Atenas, 42 quilômetros, ok? Para dar a notícia. E ao chegar lá, ele só teve fôlego para contar, ou para expressar o seguinte: regozijem-se, vencemos. E caiu morto, porque não tinha mais força, porque ele correu 42 quilômetros, 195 metros, que é hoje a corrida oficial da maratona. Para vocês e para nós lembrarmos que, num dado momento da história, Deus interviu, agiu e mudou a história, mudou o contexto. E era esta a realidade vivida naquela época, do povo que estava no cativeiro, na Babilônia. Deus interviu, estabeleceu o limite de tempo para aquele império, e a partir daí, queridos, o Império Persa começou a sua decadência, não conseguiram mais avançar na Europa, e o propósito de Deus foi estabelecido. A vontade de Deus foi estabelecida na história. Isso é importante nós entendermos, e nada está perdido, nada está fora da vontade do Senhor na face da terra. E nós temos que entender desta forma. E é interessante também que um historiador daquela época, chamado Heródoto, ele era um grego, né? Ele tratou aquela situação, aquela guerra da seguinte forma: ele disse que era uma guerra de sistemas. Esse historiador colocou desta forma, que não era uma guerra qualquer, havia uma guerra de sistemas, de ideologias naquela época. E os gregos, de quem advém a democracia, né? Eles representavam a liberdade e a democracia. É claro, não é exemplo para tudo, mas o berço da democracia está na Grécia. Mas o outro lado representava o despotismo e a tirania, que era o Império Persa. Então eram dois sistemas. E esse historiador colocou que a democracia e a liberdade prevaleceram contra a tirania. Então qualquer semelhança pode ser apenas uma coincidência, mas nós temos que entender que a liberdade vai prevalecer. A democracia prevalecerá. Eu acredito nisso, e nós precisamos tomar isso como uma base de apoio, porque Deus está no controle, e nós não perderemos esta liberdade. A partir do capítulo 5, irmãos, o profeta traz uma mensagem de purificação da terra. É interessante isso. É uma visão que ele tem de um rolo voante. E é um rolo, nós temos algum hábito de ver isso em Israel, é a Torá, é o rolo da Torá. Era escrito em pergaminhos, e até hoje eles escrevem assim. E a visão que o profeta teve
foi uma visão da palavra de Deus, trazendo remoção do pecado na face da terra. E ele traz esse entendimento, esta visão para o povo. E logo em seguida ele menciona no versículo 9, algo interessante também, dizendo o seguinte: levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em uma das asas, olha só, mulheres com asas, que eram como cegonha. Por que cegonha, né? A gente pergunta, por que não outro pássaro? O entendimento aqui é o seguinte, que a cegonha é uma ave migratória, não é? E ela viaja longas distâncias, de acordo com o período do tempo, a época, né? E está dizendo aqui que esta cegonha, esta ave, ela estava levando o éfa, né? Que representava, nesse contexto aqui, o pecado para bem distante. E a distância era para uma região chamada Sinar. E esta região é o atual Iraque, a região babilônica antiga. E se referindo com certeza à Torre de Babel, que é o símbolo do pecado, da autossuficiência humana, da independência humana de Deus. Então o que acontece? O pecado estava sendo levado através dessa cegonha, que é algo simbólico, vamos entender assim. Mas estava sendo levado para o seu lugar de origem. E lá ele deveria ficar, não na terra prometida. Não no contexto do povo de Deus. Não na realidade do povo de Deus. Isso traz também uma mensagem para nós. A importância do pecado estar longe, não andarmos no limiar do pecado. Lembra-se de Sansão? Sansão, ele andava na beira do abismo, sempre viveu assim. Era uma característica da sua personalidade. Ele brincava com o pecado. Lembra da vez que ele matou um leão, depois voltou e tinha lá favos de mel. Ele sabia que não podia pegar num cadáver, mas ele brincou, ele achou, olha, eu vou tirar só o favo, não vou encostar no cadáver do animal, mas ele passou perto. Se ele não encostou, ele esteve ali a alguns milímetros de ter encostado, e isso seria gravíssimo, principalmente para ele que era um nazireu, um homem consagrado a Deus desde o seu ventre. Em outras ocasiões, ele andava próximo para ver as mulheres dos filisteus. Estava perto, vendo, observando. Ou seja, nós não podemos estar perto do pecado. Ao contrário, precisamos manter a distância. E nem tampouco nos aproximar desta possibilidade de nos entregarmos a esta escravidão. Ontem mesmo estávamos conversando, numa reunião que tivemos, e eu mencionei com alguém de um médico que nós tomamos conhecimento, que vivia em Palmas, que faleceu prematuramente, se converteu a Jesus, porém não conseguiu se libertar da escravidão, do vício, ele era anestesista e viciou no componente químico. Eu até perguntei ao Dr. Fernando qual era, ele não se lembrou, mas não... Oi? Você conheceu? Em Palmas, esposa da doutora Evandra. É isso mesmo, né? Exato, exatamente. Ela é amiga nossa e... Sim, da Igreja de Cristo, são nossos amigos. Pois bem, então você conhece a história, talvez melhor do que eu, mas este homem se entregou ao vício e não conseguiu se libertar.
lamentavelmente, veio a falecer prematuramente em decorrência disso. Anestesista, exatamente. Queridos, não podemos andar próximo ao pecado, temos que manter a distância e rejeitar isso. Temos que ter muito cuidado. Não é uma vigilância debaixo de uma lei, não, nós temos que andar debaixo da graça, a liberdade que Cristo nos libertou, mas ter muito cuidado, porque os nossos olhos são a janela da alma e precisamos ter muito cuidado. E manter a distância e trazer cativo os nossos pensamentos ao Senhor e deixar que Ele governe o nosso coração. Amém? Pois bem, então continuando aqui no capítulo 5, havia esse entendimento, Deus trouxe esse discernimento para o profeta, de que o pecado seria levado para longe. Como eu disse, a Torre de Babel é uma simbologia desse distanciamento do homem de Deus, a autossuficiência. Não é diferente da geração atual, queridos. Nós sabemos que o homem tenta construir torres ao longo da história. Não é apenas torre, naquela ocasião, era uma torre física, o objetivo era atingir os céus como uma forma de desafiar a soberania de Deus. Mas nos dias de hoje, não é diferente. As torres continuam sendo construídas em várias facetas da ciência, do conhecimento humano. É o homem tentando ser Deus, querendo ocupar o lugar de Deus. Mas não é esse o caminho. Quem somos nós, afinal? A nossa insignificância é muito grande. Hoje existimos, amanhã não existiremos mais. Hoje temos força, temos vigor, mas amanhã não temos mais. Eu estou numa fase assim, o papai e a mamãe já são idosos, têm mais de 80 anos. E é um período que requer mais atenção, mais cuidados, e eu tenho visto esta necessidade e responsabilidade de estar mais perto deles, e às vezes realizar coisas que agradam, mas eles demonstram a fragilidade. Há cerca de 2 semanas atrás, mais ou menos, a mamãe passou mal, ela teve um desmaio brusco e acabou caindo, machucando, batendo o rosto no chão. E depois ela me ligou, não falou mais muitos detalhes, mas eu fui imediatamente para ver. Quando eu a vi, fiquei assustado. O olho inchado, essa face inchada, ela caiu e bateu o rosto. E eu falei, mãe, nós temos que ir imediatamente no médico. E assim eu tomei as providências. No final, quase 10 horas da noite, que saí com ela do hospital. E não houve fratura nenhuma, mas eu sabia que tinha que aprofundar mais na informação, porque a emergência não entra em detalhes. Mas fizemos outros exames e por fim, agora necessário buscar um conhecimento de um neurocirurgião para dar um parecer mais claro dos exames que foram feitos. Ou seja, é um momento que requer cuidado. Mas nem sempre foi assim, queridos. Nem sempre. Houve um período em que eles cuidavam de nós. Eles eram os nossos responsáveis. Hoje inverteu. Nós, filhos, é que temos que cuidar deles. Há fragilidade e a gente tem que entender estas responsabilidades. E nesse dia que eu saí como mãe, eu comprei um sorvete para ela, e ela, assim, não expressou muito, mas depois ela comentou com a minha irmã que foi algo maravilhoso. Imagina, um sorvete. Eu passei numa loja, falei, mãe, vamos comprar uma sandália para a senhora e tal. E ela, não, meu filho, deixa para depois. Eu falei, não, vamos agora. Entrei na loja, ajudei ela a escolher, e no final saiu lá com 3 calçados. E eu usei a prática que eu tenho de estar com a minha esposa, né, de ajudar ela a comprar as coisas e dar as minhas opiniões de filho de alfaiate, né? Detalhista e bastante bom gosto.
Modéstia à parte, né? Então, queridos, vamos entender o que o profeta Zacarias queria realmente nos dizer. No capítulo 6, ele fala de carros, de cavalos, exércitos, guerras, poder, juízo. Mas ele fala também de coroas, para colocar na cabeça de Josué, que era o sumo sacerdote. Isso nos mostra dois aspectos, né, de Josué, que era um rei e sacerdote, simultaneamente. Mas isso é uma sombra e uma prefigura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 12, capítulo 6, fala de um renovo. Eis aqui um homem cujo nome é Renovo, ele brotará no seu lugar. É interessante isso. Isso aqui já é uma profecia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já apontava para o futuro, para a pessoa de Jesus. Esse broto é como um broto de uma oliveira que nasce do tronco da oliveira. E a gente entende lá em Israel, vendo essas explicações, o Netzer, né, Jesus, o Nazareno. Porque os judeus às vezes questionam que não há uma profecia que Jesus seja o Nazareno, mas há sim. Quando fala que ele é o broto, ele é o broto da oliveira, ele é o Netzer da oliveira. O broto que sai do tronco da oliveira. Então aqui já é a profecia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E fala também que ele é que vai edificar o templo. Então o templo, o verdadeiro templo, não é o templo feito por mãos humanas. É o nosso templo, é o nosso corpo. Porque Deus passaria a habitar dentro de nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus está em nós. Por que você tem repulsa ao que é errado? Por que há arrependimento nas suas ações? Quando você erra, quando você peca. Porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Você não tem prazer no erro, não tem prazer nas coisas erradas, no pecado, não. Você tem prazer nas coisas de Deus. Mesmo que ocorrem falhas humanas, né? Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Você ama o Senhor. E você deseja estar com Ele. Compreende? Então esse templo, o verdadeiro templo, seria edificado pelo Senhor Jesus. Aqui há uma profecia clara em relação a isso. E no capítulo 7, irmãos, é interessante nós observarmos o seguinte. Há uma exortação aqui. As pessoas estavam com uma tendência muito grande de reviverem o passado. Eles estavam jejuando, está escrito aqui, é só ler. Estavam jejuando não pelos seus próprios pecados e querendo mudar as suas atitudes. Mas eles estavam jejuando pelo sofrimento do exílio. O que aconteceu no passado. Eles estavam remoendo os 70 anos de escravidão. E o profeta traz uma advertência em relação a isso, que não era esse o propósito de Deus. Não era isso que Deus queria. E isso nos fala também, irmãos, da importância de nós não estarmos remoendo coisas do passado. Não ficar mexendo com coisas que já passou. Porque a Bíblia diz, eis que tudo é novo na nossa vida. Para que ficar remoendo coisas passadas? Essa semana eu estava conversando com a minha irmã, mais nova do que eu, a caçula, né? Ela tem 58 anos, eu tenho 59, mas ela é a caçulinha, né? Essa irmã é que eu pegava na mãozinha dela e levava para a escola, quando ela tinha 4 anos e eu 5, né? Eu era o protetor dela. A gente saía de casa, andava em uns 3 quarteirões,
mas eu a protegia. E essa irmã parece que criou um laço de carinho, né, até hoje. E ela comentando comigo sobre uma questão importante. Não é segredo, então por isso eu estou aqui publicamente falando também. E ela falando o seguinte, que num dado momento, ela é crente em Jesus também, mas ela ouvindo um pregador falando, e ela até pensou assim, ela comentando comigo, esse cara parece um charlatão, né? Pelo tipo de pregação, ela não estava gostando muito. Mas num dado momento, este homem virou-se para ela, certamente era uma igreja nos Estados Unidos, e disse para ela assim, olha, você precisa perdoar o seu pai. Falou para ela. Ela assustou. Mas é interessante, aí ela me disse o seguinte, instantaneamente, algo que instintivo, ela falou o seguinte, eu não vou perdoar. E ele repetiu, falou, você precisa perdoar o seu pai. Ela disse, eu não vou perdoar, e sapateou. Ela entendeu que ela voltou lá na infância dela, aonde ela foi ferida. E ela realmente entendeu que precisava perdoar. E falou assim, aí o Espírito Santo trouxe consciência para ela. E ela falou assim, eu perdoo o papai. Liberou o perdão para o papai, naquele dia. Aí ela me contou o seguinte, depois disso, quando ela voltou aqui nos Estados Unidos, a relação com o papai era outra, completamente diferente. Era uma relação de perdão. Isso foi importante para ela. Talvez, não estou dizendo que é isso, mas talvez a mensagem do profeta está falando algo parecido. Quer dizer, o exílio é um trauma, é algo terrível, nós não temos nem noção do que vem a ser isso. Mas foi traumático. Mas o profeta estava trazendo uma mensagem para que houvesse um perdão no coração em relação a este passado. E olhassem para o futuro. E ele começa o capítulo 8 falando isso. Ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele vai repetindo essa expressão nesse capítulo algumas vezes. Ou seja, ele traz uma mensagem para o futuro, uma mensagem de esperança para as pessoas no futuro. O regresso, o fato de terem regressado para a terra prometida já era, sim, um prenúncio do propósito de Deus de trazer um pleno restabelecimento à nação e às pessoas. E na medida que nós lemos, irmãos, há um deslumbre aqui. É um capítulo extraordinário, vocês podem ler com tempo depois, mas algumas expressões, por exemplo, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Deus falando para o povo. Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas. Ou seja, o que isso quer dizer, queridos? Se tem velhos vivendo em Jerusalém, é porque viveram muito tempo em paz em Jerusalém. Esse é o entendimento. E cada um levando a sua bengala, ou seja, o seu arrimo está dizendo aqui, mas é bengala, porque estão velhos, mas estão ali vivos e vendo certamente a sua geração, os seus filhos, os seus netos, promessas de Deus para Israel. O que mais que diz aqui? Eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. É interessante isso, porque aqui está, o exílio foi para o Oriente, correto? Mas aqui está dizendo que não é só do Oriente, é do Ocidente também. Deus traria de volta este povo. Irmãos, não há como desassociar as promessas de Deus, o propósito de Deus,
para a igreja, separando Israel. Não tem como. Deus tem um plano maravilhoso para a igreja, nós sabemos disso, nós somos a noiva, mas Deus tem um plano para Israel como nação. E eu não quero entrar nisso agora, mas é bom que nós entendamos isso. Não é uma nação qualquer, Jerusalém não é uma cidade qualquer. Deus tem um propósito, ok? E assim o profeta vai descrevendo, assim diz o Senhor, em várias situações. E ele diz no versículo 9, sejam fortes as mãos de todos vocês nesses dias. E ouçam, né, a palavra do Senhor através da boca dos profetas. Queridos, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de força. Que sejamos fortes, vamos olhar para frente, há promessas de Deus para nós. Promessas de Deus naquela época, promessa de Deus nos dias de hoje. Porque assim diz o Senhor para nós. Não podemos nos olvidar disso. Não podemos ignorar esses fatos, porque esta é a nossa identidade. Nós somos crentes. Nós confiamos em Deus e confiamos na sua palavra. E precisamos depender dele. Nós acreditamos, não é numa filosofia, embora a Bíblia traz também uma filosofia de vida para nós, mas é um entendimento que não está na nossa mente, simplesmente. Não é um conhecimento técnico, profissional, como qualquer profissão se aprende num centro acadêmico. Não. É um entendimento espiritual que uma pessoa simples e um doutor entende da mesma forma. Esse é o entendimento. E Deus quer nos revelar desta forma. Assim diz o Senhor. O profeta trazia à memória do povo a esperança de um futuro. E esse futuro era o reino messiânico, o reino de Jesus. Embora eles não reconheçam isso ainda hoje como nação, mas reconhecerão. Eu estava ouvindo de alguém uma estatística dizendo o seguinte, que hoje existem cerca de 14 milhões de judeus no mundo, aproximadamente. Reconhecidamente judeus, sendo que cerca de 8 milhões vivem em Israel, atualmente, e 6 milhões fora, espalhados pelo mundo, em diversos lugares. Nós temos visto aí judeus sendo perseguidos, reações antissemitas em vários países do mundo, ok? E judeus sendo ameaçados, porque houve uma diáspora, né? E esse povo se espalhou por toda a face da terra. E em dado momento da história, eles camuflaram e simularam a conversão ao catolicismo e para não serem perseguidos, eram chamados novos cristãos naquela época da Inquisição, por volta de 1500. Muitos vieram para o Brasil, inclusive, não se identificavam como judeus, mas sim como novos cristãos. Muitos sobrenomes, né, identificam esses judeus no Brasil, inclusive. Talvez muitos de nós sejamos descendentes, mas isso não nos faz melhor nem pior do que ninguém, absolutamente. Mas o que eu quero dizer é que houve influência. Por volta de 1500, como eu disse, na Inquisição, na Espanha, por exemplo, criaram-se formas de perseguir, de criar termos e atos pejorativos. Por exemplo, o símbolo de poupança, de economizar, hoje o que é? Não é um porco onde você coloca moedas? Isso foi uma afronta aos judeus naquela época. Porque os judeus repudiam o porco, é uma carne imunda, né? Mas naquela ocasião, para chocar e para discriminar o judeu,
que supostamente eram avarentos e gananciosos, então se colocava dinheiro dentro dos porcos. Não é que os judeus eram avarentos, não. Naquela ocasião também, na Itália, se não me engano, em Verona, qual cidade? Outras cidades da Itália. Havia perseguição dos judeus e eles não podiam ter propriedades. Era proibido que os judeus tivessem propriedade e escritura de propriedade. Então, o que eles decidiram fazer? Então, nós vamos ter que achar outra forma de ter dinheiro, né? De ter economias. Então, eles passaram a controlar a economia. Começou a criar bancos, ok? Financiavam as caravelas, né? Os navios, né? que saíam da Itália e iam para outras nações, eram financiados pelos judeus. E, naturalmente, eles cobravam os juros, porque o risco era enorme de não voltar, então eles tinham que calcular o risco e cobrar. E com isso passaram também a ser perseguidos naquela ocasião, porque eles foram considerados usurpadores, né? Estavam emprestando dinheiro com usura. Mas não era nada disso. Só que eles foram obrigados, na verdade, a desenvolver a capacidade econômica e bancária para poder sobreviver. E assim foi no mundo inteiro. Foram expulsos do Brasil na época logo depois dos holandeses, né? Porque esses holandeses que vieram para o Brasil também foram financiados pelos judeus de Amsterdã. Ficaram aqui por 30 anos, depois foram perseguidos e expulsos, e eles voltaram para a Holanda, outra parte foram para os Estados Unidos, Manhattan, e compraram a ilha de Manhattan. Então, assim, queridos, há uma perseguição histórica, tá? Na própria língua, no idioma, quando você fala assim, não judia do fulano, não, o que você está dizendo? Não maltrate. Os judeus eram maltratados. Então, virou sinônimo de maltrato. Então, assim, vai entrando na cultura. Então, hoje, quando nós vemos judeus sendo perseguidos, esse movimento anti-Sião eclodindo no mundo inteiro, a gente pensa, onde? Por que está acontecendo isso? Por quê, queridos? Porque está no inconsciente coletivo. Está na mente das pessoas, na sociedade, de um modo geral. E nós temos que estar atentos em relação a isso, porque Deus tem um plano para essa nação, e o nosso compromisso e a nossa obrigação é orar pela paz de Jerusalém, orar por Israel. Nós temos que amar este povo, porque Deus ama como a menina dos olhos. Nós temos que amar e interceder por eles, jamais ir contra, temos que interceder. E nós estamos vendo aqui, para encerrar, já estamos caminhando para o fim, o profeta Zacarias trazendo as promessas de esperança para a nação de Israel. Queridos, nós só fomos alcançados pelo Evangelho por conta dos judeus. A rejeição deles ao Evangelho nos fez ser alcançados. Mas lembrando que os primeiros cristãos eram judeus. Alguém perguntou para... assim, eu vou fazer esse comentário, mas eu não quero, com isso, criticar religião A ou B, não, absolutamente. Mas alguém perguntou para um católico qual que era a religião de Jesus. Ele pensou e falou assim, católico. Compreendem? Jesus não era católico. Jesus era judeu, ele tinha todas as práticas judaicas, todo o costume judaico, toda a tradição judaica, toda, sem exceção. Quando você vê Jesus lá aos 12 anos de idade, indo para Jerusalém, ele estava indo para uma consagração chamada Bar Mitzvah, que é a consagração do adolescente para marcar a sua mudança de fase. A partir daquele dia, ele já poderia falar numa sinagoga. Ele poderia liderar um estudo bíblico na sinagoga. Compreendem? E assim nós vemos Jesus em outras festas também, na Páscoa,
tabernáculos. Ou seja, em cada momento da tradição judaica, Jesus estava presente. O que Jesus trouxe foi a vida da palavra. Ele trouxe o ensinamento, ele ensinava como quem tem autoridade, não simplesmente da boca para fora. Ele tinha autoridade para falar, para ensinar. Era esse o entendimento. Jesus não deixou de ser judeu quando viveu neste mundo. Só que ele estendeu, com a sua morte e ressurreição, foi estendido a palavra, a mensagem para os gentios. E quando você lê, a partir de Atos dos Apóstolos, o entendimento que o apóstolo Pedro teve, ali em Jope, né? Nós estávamos ontem conversando sobre isso também, é uma cidade portuária, é a cidade também que Jonas, o profeta Jonas, pegou o navio para se distanciar do propósito de Deus. Mas foi a cidade também que o apóstolo Pedro ouviu a mensagem do Espírito Santo e se aproximou dos gentios. Lembrando que Jonas tinha uma missão de pregar aos gentios, que eram os ninivitas, gentios. Desobedeceu. Foi de forma relutante, obrigado a fazê-lo praticamente. Mas Pedro não. Pedro, lutando contra toda a sua tradição judaica, ele obedeceu a Deus e levou a mensagem a Cornélio em Cesareia Marítima. E foi o primeiro gentio a ouvir e a aceitar a mensagem do Evangelho. Era um romano, gentio, se converteu ao Senhor. A partir daí, ele precisava ser judeu? Não. Ele não tinha que ter práticas judaicas. Ele passaria a servir a Deus como gentio, obedecendo a palavra, os princípios da palavra de Deus. Compreendem? Quem era judeu, como Pedro, continuou sendo judeu e praticando coisas de judeu. Ok? Mas Cornélio não. Cornélio não era judeu e não seria judeu. Ele se converteu a Jesus. Percebe que há uma mudança de testamento. É a nova aliança. É o novo testamento. Compreendem? Esta mensagem, Zacarias já previa. A mensagem do Messias, o reino do Messias. E nós vivemos este reino. O Senhor Jesus reinando dentro de nós. Há uma luta constante, permanente? Existe sim. Mas nós vamos nos render a Ele, espontaneamente. Sermos escravos voluntários, aqueles que se entregam para a escravidão. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso não quer dizer que você não mais vai pecar. Pode acontecer sim. Mas você se arrepende. Não relute. Não se põe o sol contra a vossa ira, está escrito. Não se põe o sol sem que você confesse que pecou. Deixe Deus trabalhar no seu coração. É esse o desafio da mensagem do profeta Zacarias para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, nos edifique, nos fortaleça e, em nome de Jesus, que a sua fé seja fortalecida cada vez mais e cada um de nós sejamos frutíferos. Frutíferos. Vamos crescer, propagar esta mensagem. Porque basta encostar que ela pega. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Luiz, por favor. Grato. Amém, irmãos. Aproveitando a deixa, né? Vamos orar pela paz de Jerusalém, queridos. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso Brasil também. Precisamos orar pela nossa nação. Muitas coisas estão acontecendo aí, a gente não está entendendo muito, mas precisamos orar. Também queria só estar lembrando os irmãos que hoje à noite teremos aqui a nossa
comemoração do Natal, com a presença do pastor Osnei, estará aqui conosco hoje à noite. Pastor Osnei e a família dele estarão aqui conosco hoje à noite. Vamos ficar em pé, querido, vamos orar. Senhor, nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus, pelo que ouvimos, aprendemos, ó Pai, queremos ainda valorizar mais, ó Pai, aquilo que o Senhor valoriza. Quando o Senhor fala para a gente orar pela paz de Jerusalém, a paz de Israel, nós queremos pedir agora, ó Pai, que o Senhor esteja agindo nessa direção, Pai. Por favor, tem misericórdia, ó Pai. Pedimos pelo nosso Brasil também, ó Pai. Ó Senhor, como nós precisamos da intervenção do Senhor, tantas coisas acontecendo, ó Pai, no mundo político, ó Pai, no mundo econômico, social. Ó Pai, em nome de Jesus, nos protege, nos guarde, ó Pai. Abençoa a programação de hoje à noite, quando queremos ofertar ao Senhor. Abençoa a vida do pastor Osnei, que estará conosco. Ó Pai, cuida mesmo de nós, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até as 18h30, se Deus quiser.